Seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Pergunte pra Dai. E hoje eu vou falar sobre microblending, nanoblending, micropigmentação, qual que é a diferença entre eles, quando que eu posso indicar cada um deles. E para começar, a gente tem que falar do começo, né? Da onde que tudo começou, qual que é a técnica mãe, dessa técnica que foi derivando, né, as outras técnicas. E hoje também você vai sair dessa live entendendo melhor qual que é cada técnica, por que cada técnica ela tem uma característica diferente, para quem que ela deve ser indicada, se você precisa saber de todas para trabalhar com micropigmentação, ou você pode se especializar de repente em uma técnica só. Quais são os benefícios disso? Qual que é a parte ruim, a parte boa disso, tá bom? Então, primeira coisa é assim, a micropigmentação é a técnica mãe, certo? Então tem a micropigmentação. Olha, minha letra não é muito boa, a caneta também não tá boa, mas o importante é que importa. Eu vou melhorar isso aqui, pera lá. Ficar mais escurinho. Tá dando pra enxergar? Vou pôr mais perto. Melhorou, ó. Micropigmentação. Da micropigmentação, aqui a gente vai falar só sobre micropigmentação na área de sobrancelhas, tá? Ó, não vou escrever sobrancelhas aqui não, primeiro porque não vai caber no nosso painel, mas tá vendo, é isso aí. Micropigmentação. Da micropigmentação existem várias outras técnicas, tá? Mas basicamente a função dela é fazer assim, replicar os fios ou replicar assim o esfumado, que mais parece com uma rena, tá bom? Ó, então delas, ó, tá vendo aqui? Eu vou dividir ela em fio a fio, tá? Ó, tá vendo? Ou fio a fio ou shadow, tá? Só que dentro disso aqui, tenho certeza que você aí já escutou falar. Tem da nanoblending, que tem microblending, né? Vou colocar um pouquinho mais pra cá, pra poder pegar tudo. Fio a fio e a shadow, tá? Só que tem um probleminha aí. Foram criadas várias técnicas aqui dentro da fio a fio, tá? Mas tipo assim, a função, todas as técnicas que eu vou falar aqui agora é a mesma, que é imitar os fios, tá bom? Então aqui tem, ó, tem a nanoblending, tem a microblending, vou fazer caber tudo aqui. Tem a fio a fio, tá vendo, a micro, fio a fio. E aqui na shadow tem a shadow line, ó. E tem a shadow também, que pode ser feita ou com tebori, ó. Então a shadow com tebori. E tem a shadow que é feita com dermógrafo, tá? Com dermógrafo. Que garrão, achei, mas dá pra entender. Ó, qual que é a função de cada uma aqui? Vou puxar um pouquinho mais pra trás. Calma aí que eu tô me acertando com esse negócio aqui. Ó, dando pra ver agora? Tá. Tô dando pra ver, né? Ó. Qual que é a função de cada técnica? Cada técnica aqui, ela tem uma característica, tá, gente? A nanoblending, o que
vai diferenciar ela da microblend ou da fio a fio feita com dermógrafo, essas duas técnicas aqui, a nanoblending e a glicoblending, o que diferencia uma da outra é só a espessura da lâmina, tá bom? Existem lâminas com espessura 0,8, 0,9, até a que eu uso aqui hoje é a 0,14 para fazer a microblending. O que é microblending? Microblending é uma técnica que para fazer você precisa utilizar assim o tebori. Vou pegar o tebori para vocês verem. Pera lá. Aqui a nanoblending e a microblending, você vai utilizar o tebori, tá? Então quando ele fala pra você assim, eu quero fazer microblending na sobrancelha ou a nanoblending, você já vai saber que você precisa pra fazer essas duas técnicas aqui, você vai ter que utilizar a técnica com tebori, entendeu? O que vai diferenciar uma da outra? Vai ser a espessura que você vai estar comprando a sua agulha, tá? Daiane, mas eu tenho que saber as duas? Por que eu tenho que saber as duas? Você precisa saber as duas. Basicamente é assim, não é nem que você precisa saber as duas, você precisa pelo menos entender a função de cada uma, tá? Você fala pra mim assim, não, Daiane, eu não quero trabalhar com o tebori, eu quero só trabalhar com o meu dermógrafo, ok, tá? Então, assim, chegou uma cliente pra você, ela quer fio a fio e você não quer trabalhar com o tebori, é muito fácil. É só você ter várias espessuras de agulhas aí pra tá atendendo pra cada espessura de fio da sua cliente, entendeu a jogada? Chegou uma cliente pra você aí, sabe? Ela quer fio a fio. Para você saber a técnica que você vai utilizar, é o de menos, na verdade. Porque as duas técnicas têm implantação boa, se você fizer da forma correta. Tem a durabilidade das duas, é muito parecida. É praticamente a mesma durabilidade. O que você precisa entender, basicamente, é a espessura da lâmina e a espessura da agulha. Tá bom? Então, tem as diferenças entre as espessuras, que é o que vai definir o que você vai precisar escolher para atender aquela cliente, tá? Então, chegou uma cliente para você, ela tem uma sobrancelha com os fiozinhos bem fininhos e bem ralinhos. O que você tem que fazer? Você tem que escolher ou uma agulha do seu dermógrafo, ou se não uma lâmina pro tebori mais fininha, porque se você pegar uma espessura um pouco mais grossa, que é a característica da microblending, não vai estar imitando os fios naturais, vai ficar um pouquinho mais grosso, entendeu? Já se for uma sobrancelha com os fios, aqueles fios bem incorporados, se você fizer uma técnica nano, vai ficar bonita? Sim, vai ficar bonita, mas não vai ficar boa, porque depois ela vai cicatrizar e não vai ficar legal, entendeu? Provavelmente a cliente vai voltar pra você no retoque, quase sem nada, ou com a sensação de estar falhado, ou que está muito clara. Normalmente, quando isso acontece, esse tipo de erro, de você fazer uma nano em uma sobrancelha que é muito, com fio muito espesso, né, ou que tem muitas falhas, que vai acontecer? Ela vai voltar pra você te falando que ficou muito clarinha, que ela quer um pouquinho mais escura. Normalmente isso acontece quando você usa uma lâmina um pouco mais fina do que deveria para aquela cliente. Então, para saber identificar isso, você precisa entender todas as técnicas, basicamente, porque você vai poder atender cada cliente. Porque, assim, o que vai mudar de uma técnica a outra, gente, é basicamente a espessura da agulha. Então, não tem dessa,
Eu não quero fazer nano, não quero trabalhar com nano, não quero trabalhar com micro, não quero trabalhar com tebori, tá? Isso não importa, o que importa é o seu conhecimento em saber atender a cliente da maneira correta, entendeu? Mesma coisa, fala assim, Daiane, mas eu não quero fazer shadow, por exemplo. Não quero trabalhar com shadow. Tá bom, ok, mas você não pode aceitar cliente que tem sobrancelha com um fiozinho enrolado, por exemplo. Porque chega uma cliente pra você, tem um fiozinho enroladinho, o que você vai fazer com ela? Você vai fazer fio nela? Vai dar problema, entendeu? Ela não vai gostar depois, ela vai achar lindo na hora, ficar maravilhoso, você vai tirar foto, mas vai dar problema depois, porque não vai ficar bom, entendeu? Quando você chega com o cliente lá pra você, que tem uns fiozinhos enroladinhos, bem enroladinhos, sabe aqueles fiozinhos que são encaracolados? Que eu não separei uma foto pra vocês verem agora. Falhei nessa, mas depois eu separo na próxima. Chega uma cliente com sobrancelha, com uns fiozinhos bem enroladinhos. Sabe aqueles fiozinhos bem enroladinhos mesmo? Que são tipo de moitinha. Você faz uma fio a fio ali, não dá certo, não adianta. Você não quer trabalhar com shadow? Ok, mas é melhor não fazer. Por quê? Porque você vai fazer... Não, Daiane, eu vou fazer fio a fio nela, mas eu faço fiozinho bem juntinho do outro. Exemplo, tá? Ó, aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é uma cliente que chegou pra você aqui hoje. Ó, tá vendo? Ela tem um fiozinho... Tem bastante cliente que aparece pra mim aqui com a sobrancelha desse jeitinho, ó. Ó, tá vendo? É um C. É que eu fiz o desenho aqui já, né? Daí perdeu a graça. Espera que eu vou fazer aqui embaixo. Ó, elas têm um pelinho desse jeito, ó. Desse jeito. Qual que é a intenção da técnica de micropigmentação? Gente, é você imitar aquele fio da pessoa, né? Porque se você pega e faz um fio muito diferente do que a pessoa tem, ela não vai gostar, entendeu? E essa não é a intenção. Quando você pensa em fazer uma micropigmentação na cliente, a sua intenção é de imitar os pelos que ela tem ou que não tem, né? Você replicar o desenho dos fios dela, entendeu? Ou fazer um sombreado. Como que você imita esse fio aqui? Você vai fazer esse fio por fio? Vai ficar totalmente diferente aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Eu preencho em fios. O que vai acontecer com isso aqui? Pode até ficar bom no dia. Só que depois que ela voltar pro retoque, isso aqui vai tá horrível. Vai tá horrível. Não vai ficar bom. De jeito nenhum. Tem outro fator aqui também, tá, gente? Tem cliente que basicamente ela não tem esse conhecimento aqui. Você que vai ter que explicar isso pra ela. Você vai ter que ensinar a cliente. Se for no caso da cliente, ela tá com medo de fazer shadow. Tá bom? Só que aí também é outra questão. Primeiro você precisa aprender para poder ensinar ela. Entendeu? Porque é que você faz isso nela e não tem esse conhecimento, você vai ter que aprender junto com ela, vai ter que errar muito. Então aqui eu já tô falando que não vai adiantar fazer. Tá bom? Então, quando eu dou minha colher de chá, eu já passei por muitos problemas assim, entendeu? Teve casos, sim, de eu não ter dinheiro pra comprar uma agulha, porque a agulha é um pouco mais cara. Isso aconteceu várias vezes no meu começo. Porque, assim, a agulha é um pouquinho mais cara que a lâmina, né? O custo do material do machado é muito maior que o custo pra microblend ou pra nanoblend com o tebori, tá? Mas que você precisa entender que existem casos que você consegue fazer e casos que não consegue fazer. Tipo esse daqui. Tem gente que fala assim, não, eu faço questão de fazer fios, não quero fazer shadow de jeito nenhum. E ela tem a sobrancelha assim, eu não faria. Entendeu? Ou se eu precisasse muito do dinheiro dela, eu faria e já colocava no termo. Ó, eu aconselhei fazer shadow, mas ela não quer. Entendeu? A gente faz ela assinar e faz. Entendeu? Só que daí
você faz uma fio a fio nela. Certo? Ok. Ela vai ficar legal. Ó, tô fazendo uns fio a fio azul aqui, tá? Só pra vocês entenderem a ideia. Não vou fazer trama de fios aqui hoje, não. Ó, tá vendo? Então você fez uma fio a fio nela. E aí, ela voltou no retoque. Já tá desigual aqui. Ela sai assim no dia, gente. Se fizer uma fios em cima de um pelinho enrolado, ela fica desse jeito que você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, por instinto, sabe? O seu instinto, ela quer fio a fio. Pra ficar bonito aqui, não tem outra forma a não ser encher de fio isso daqui, ok? Você vai fazer o quê? Você vai encher de fios aonde tem espacinho. Só que qual que é a ideia de se fazer a fio? Ó, tá vendo? A ideia de se fazer fio a fio é justamente... Ó, tá vendo? Você criar os fios, certo? Ó, então você vai estar criando os fios. Para você criar os fios, você precisa ter o espaçamento entre um fiozinho e outro, senão não é fio a fio, é shadow, entendeu? Para imitar isso daqui, tá vendo? Os pelinhos enroladinhos da sua cliente, você vai ser obrigada a fazer um monte de fio onde está sobrando espacinho. Ó, tá vendo? O que você fez aqui? Você fez uma shadow mal feita. Entendeu? Acabou que você fez uma shadow que ficou muito mal feita. Você fez um fio em cima do outro. Fez um fio em cima do outro. Por que você fez? Porque a cliente pediu, porque a cliente é teimosa, porque até agora você já sabe que você não pode fazer, mas a cliente quer porque quer fazer fio a fio em cima do espelho enrolado dela, ok? Mas aí tem que estar ciente que você está fazendo uma shadow nela, que vai ficar mal feita, basicamente. Não seria muito mais fácil aqui eu fazer uma técnica shadow para ficar bonita? Porque daí eu consigo até fazer degradê aqui nela, ó. Essa diferença que tem aqui, sabe, entre os pelos dela e o pelo que você fez, não vai existir mais se fizer uma shadow aqui. Então, assim, sabe, gente, eu quero passar isso pra vocês hoje, pra você conseguir entender a diferença que tem entre as técnicas. Ó, tá vendo? Existe diferença sim entre a microblade e a nanoblade. Qual que é a diferença da microblade com a nanoblade? Basicamente é só a espessura da lâmina que você vai usar no T-body, tá bom? Então aqui a espessura é um pouquinho mais fina, vamos colocar aqui a 0.8, tá vendo? E aqui é 0.14, por exemplo, tá? O que vai diferenciar aqui na técnica em si é só a espessura mesmo do fio. Ó, tá vendo? Então o pelinho, aqui eu não tenho que ter mais fininho. Tem uma mais grossa? Deixa eu ver se da frente aqui é mais grossa. Mesma espessura. Vou pegar uma caneta aqui mais fina. Como se fosse aqui a microblade e a nanoblade um pelinho um pouco mais fino. Ó, tá vendo? É isso aqui a diferença. Tá? Não dá nem pra ver aí, né? Vou dar um zoom pra vocês verem ali como é que ficou o desenho. Ó. Ó, tá vendo? Então você imagina que aqui é a microblade. Ó, tá vendo? E aqui é nano. Tá vendo? Então os fiozinhos é um pouquinho mais fino. Daiane, então. Mas a cliente, ela viu que a prima fez nano, porque fulana fez a nano nela e ela quer também a nano, quer porque é nano, só que o pelo dela é grosso. Não vai ficar bom. Entendeu? Porque assim, a cliente, ela nem entende o que é isso. O que é nano, o que é micro. O que ela precisa entender? Que ela não vai poder escolher isso, porque quem vai escolher isso é você. É você que vai entender como que é os pelinhos dela, se o espelhinho dela é mais grossinho, o espelhinho dela é mais fininho, pra poder indicar pra ela uma técnica melhor pra ela. Se for o caso de fios, porque se for o caso de shadow, aí não. Shadow é só uma agulha de
de uma ponta, você vai fazer ela independente da espessura do pelo da pessoa, entendeu? O que vai mudar na técnica Shadow daí é os movimentos que você vai fazer. Se tem mais falhas em um canto, vai ser um tipo de movimento. Se for uma sobrancelha que precisa de poucos ajustes, sabe? É outro tipo de movimento, outro tipo de manobra na técnica. Para cada técnica vai ser um tipo de material, um tipo de agulha e um tipo de movimento ou de espessura do fio, entendeu? Então, se a cliente ela chega pra você assim, Daiane, qual que é a melhor técnica pra mim? Você vai ter que avaliar o pelo dela, se for fio a fio, entendeu? Então, primeira coisa, gente, a cliente chegou pra você hoje ali. O que é melhor me fazer? Confia em você. Não tem coisa melhor que isso, aí você vai poder avaliar, entendeu? Qual que é a melhor técnica pra ela. Então, pra começar, você vai ter que identificar se essa cliente a expectativa dela, né? Se ela quer fio ou se ela quer shadow, tá? Se for um caso que você tenha essa opção de escolha, porque aqui já não tem muita opção, vocês vão saber que nesse caso aqui já não tem muita opção, tá? Se for uma sobrancelha, ela chegou pra você lá, ela basicamente não tem tá acabando já. Você vai poder escolher se você quer fazer fios ou shadow nela, entendeu? Então a cliente ela leva pra você, falou pra você assim, Daiane, falou pra mim, eu uso rena, entendeu? Se eu fizer uma fio a fio nela, nanoblend ou microblend, ou fio a fio, sabe, utilizando o dermógrafo, ela não vai gostar. Ela não vai gostar. Por quê? Essa cliente, ela tá acostumada a usar rena. Rena não tem um espacinho entre um fiozinho e o outro. Ela é pintada. Ela é pintada. Tá bom? Então, não tem um espacinho. Então, se você fizer uma fio a fio nela, tem uma chance absurda de ela voltar do retoque pedindo pra você escurecer. Quando você for escurecer isso aqui, o que vai acontecer? Vai virar shadow. Então, não compensou você fazer fio a fio nela. Então, se eu fazer uma shadow line, por exemplo, essa cliente aqui, ela tá acostumada a usar rena, tal, mas no comecinho ela não gosta que deixa ele muito marcado. Começa usando fios, faz com fio a fio, ou com tebori, ou com dermógrafo. Quando é nesses casos, eu gosto de fazer. O comecinho eu faço utilizando o tebori, com um fio mais fininho. Se for o caso também, né? Ó, tá vendo? Eu faço utilizando o tebori aqui no comecinho. E aí depois eu faço o shadow no final. Então isso é uma shadow line, tá bom? Isso sai muito pra quem quer uma sobrancelha fio a fio, mas de repente elas não têm a caldo da sobrancelha, entendeu? Elas têm daqui pra cá, sabe? É bem falhadinho. Então eu faço shadow line, tá bom? Tem também uma shadow que eu já usei muito antigamente, mas não utilizo mais, não aconselho fazer. Tá vendo? Aqui essa última que eu coloquei aqui bem no cantinho. Que é a shadow com tebori. O movimento de implantação, depois numa outra live eu posso falar só especificamente disso. Pra vocês tá entendendo isso melhor, tá bom? Mas é assim, shadow line, o shadow também. Se você faz utilizando assim o tebori, o movimento, sabe? Antes eu fazia ele totalmente errado, gosto de lembrar. De arraste, entendeu? Antes foi um dos primeiros shadow, né? Você fazia com o movimento, assim, sabe? Arrastando a lâmina, sabe? Então, ele machuca muito mais a pele, assim, a cicatrização é muito mais difícil para cliente, né? Então, isso não se usa mais. A técnica está, assim, ultrapassada e eu não gosto de usar. Tem profissionais, sim, que utilizam a técnica com tebori, com outro tipo de lâmina agora, que ele imita basicamente o movimento que
que o dermógrafo faz, que é de implantação assim, tá vendo? Só que a única diferença daí, sabe, é que esse Tebori você vai fazer movimento manualmente. Você vai estar imitando o movimento que o dermógrafo faz. E o dermógrafo, ele já faz esse movimento sozinho, entendeu? A maquininha já faz esse movimento de implantação, tá? Então essas são as diferenças entre as técnicas. Espero que tenha ficado mais claro na cabeça de vocês aí. Depois eu vou abrir também a caixinha de perguntas lá. Se ficou alguma dúvida, é só voltar lá pra deixar... Põe lá pra mim a dúvida de vocês e eu vou responder, tá bom? Então, basicamente é isso. Se divide em fio a fio, shadow. Na fio a fio, você vai ter a nano e a microblending. O que faz diferenciar entre as duas é a espessura da agulha, tá? E na shadow, você pode utilizar assim a shadow utilizando shadow line, ou tá utilizando também a shadow inteira, que é a ombre shadow, você faz o degradê na frente. Tem clientes que elas vão pedir, sabe, sem o degradê na frente, entendeu? Eu faço com dor no coração mais fácil, porque é o gosto da cliente que tem que prevalecer, tá bom? Então é isso. Boa noite, beijo.